Vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. Depois da leitura do texto, nós vamos entoar o hino 304, intitulado A Voz do Evangelho. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões sobre a primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. Então, por favor, abra sua Bíblia nessa preciosa epístola do Novo Testamento, 1 Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 2 do capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, vamos ler a partir do verso 2. Adianto que não vou tratar assim de todo o texto, mas fazer alguns apontamentos a respeito, acerca daqueles pontos principais, a fim de que você possa compreender um pouco mais a respeito desse trecho da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nós já procedemos à leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão, 1 Coríntios, capítulo 11. Depois de proibir os coríntios de se envolverem com o culto pagão, o apóstolo Paulo passa a tratar de 3 itens em que havia abusos e desajustes nas assembleias deles. Paulo trata sobre a posição da mulher, Paulo trata sobre a questão da celebração da ceia do Senhor e, por fim, Paulo trata sobre o uso correto dos dons espirituais. Esse texto é muito rico, nós podemos aprender diversas lições com ele, e eu queria meditar sobre essa passagem, considerando com vocês o seguinte tema: princípios para agradar a Deus. Nesse trecho nós encontramos princípios perpétuos, princípios que não vão se alterar no que diz respeito a nós agradarmos a Deus. O primeiro princípio que aprendemos é o seguinte: enxergue virtudes e defeitos. Enxergue as coisas boas e as coisas ruins. A passagem começa com um elogio do apóstolo à comunidade de Corinto,
É o que encontramos no verso 2. Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Nenhuma outra passagem dessa epístola tem palavras de louvor dirigidas aos coríntios, com exceção da seção introdutória, na qual o apóstolo Paulo elogia os coríntios e, imediatamente após, o apóstolo Paulo os repreende severamente em virtude do partidarismo que havia entre eles. Da mesma forma, aqui no capítulo 11, Paulo louva os coríntios por se lembrarem dele e por reterem as tradições que ele comunicou àquela comunidade. Mas, em seguida, Paulo os instrui quanto à conduta apropriada tanto dos homens como das mulheres no contexto do culto público. Paulo, pastor experimentado, elogia antes de admoestar, o que revela que o homem conseguia enxergar virtudes e defeitos. Paulo conseguia enxergar as coisas boas e as coisas ruins. Eu falo isso porque algumas pessoas, na minha impressão, sofrem de uma estranha deficiência visual, uma vez que elas só enxergam defeitos. E conviver com uma pessoa que só enxerga defeito, que nada satisfaz, que critica o tempo todo, não é fácil. Essa convivência esgota a gente. Esse tipo de convivência vai subtraindo a nossa energia. Algumas pessoas parecem só identificar, só apontar os defeitos e os erros. Nada está bom, nada satisfaz, nada merece elogio, tudo está aquém, nunca além. Paulo enxergava a virtude. Paulo louva os coríntios pelos esforços deles em seguir seus ensinos e por reter as tradições como ele as entregou. Paulo enxergou a virtude e resolveu elogiar. Às vezes a gente até reconhece a virtude, a gente até reconhece a beleza, a gente até reconhece o esforço, mas não elogiamos, pois lá no fundo pensamos o seguinte: a pessoa precisa fazer isso. Ela não faz mais do que a obrigação dela ou a obrigação dele. Meu irmão, saiba elogiar, saiba encorajar outra pessoa, agradeça. Esses são princípios que a gente aprende com essa passagem do Novo Testamento. Saiba elogiar e saiba também receber um elogio. Tem gente que não sabe receber um elogio. Quando o crente recebe elogio, ele não precisa negar a sua habilidade. Por exemplo, se eu falar para todo mundo que acabou de tocar e cantar aqui, você fez isso muito bem. A pessoa, para manter a sua humildade, não precisa falar: não fiz nada bem, não. Não, eles se esforçaram e fizeram bonito. Qual é a postura correta do crente em relação ao elogio? Dar glórias a Deus, glória a Deus por isso. E outra coisa, o que mais deve ser feito com o elogio? Você deve guardá-lo no coração para encorajamento futuro, uma vez que muitas vezes nós nos esquecemos dos elogios, das palavras de afirmação que recebemos durante a nossa vida. Eu gosto muito de uma das frases de Nelson Rodrigues, quando ele afirmou o seguinte: nós cochilamos o elogio e berramos o insulto. Isto é, parece que a gente se importa mais com o insulto do que com o elogio. Parece que temos melhor memória para guardar, para armazenar as ofensas do que as palavras boas e as palavras de afirmação que já recebemos. Paulo enxergou a virtude e elogiou, porém Paulo também enxergou o defeito. Se enxergar o defeito é defeito, não enxergar o defeito
é defeito também. Algumas pessoas não querem enxergar o defeito, não querem identificar o óbvio, ignoram os sinais. Por que fazem isso? Porque dá trabalho. Dá trabalho identificar o problema, porque o jeito correto de lidar com o problema não é apenas identificá-lo, mas também contribuir com a sua solução. Paulo elogiou a virtude, entretanto, quando identificou o defeito, interveio com vistas à correção. Problemas devem ser identificados, problemas devem ser tratados e solucionados. Como bem afirmou o escritor Guimarães Rosa, só quando se tem rio fundo ou cava de buraco é que a gente, por riba, põe ponte. Qual é a ideia do escritor? Apareceu um rio ou um buraco obstruindo o seu caminho? Construa uma ponte. Não ignore os problemas. Então, a primeira lição que aprendemos com essa passagem: nós devemos enxergar as virtudes e os defeitos, não apenas uma coisa em detrimento da outra. Segunda lição, segundo princípio que aprendemos aqui: o crente deve ser diferente do descrente. O comportamento do crente é diferente em matéria de espiritualidade, de religião, daquele que não tem fé no Senhor. O tema principal desse parágrafo não é mulher, não é homem, não são os papéis desempenhados por cada um dos sexos, mas o culto cristão em contraste com o culto pagão. Esse é o principal assunto desse capítulo. E nós precisamos nos aproximar dessa passagem considerando o fato de que na Grécia Antiga as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas à primeira vista, exceto pela cobertura da cabeça. Naquele tempo, o véu não era um simples acessório para combinar com um cinto, para combinar com óculos. O véu, naquele período, não era um simples item, mas sim algo que revelava o gênero de uma pessoa e também a sua condição social. Veja lá os versos 4 e 5. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. A orientação apostólica é basicamente a seguinte: na hora do culto, homens não devem cobrir a cabeça e mulheres devem cobri-la com um véu. Homens devem descobrir a cabeça e mulheres devem a cobrir. Por quê? Vamos tentar compreender isso daqui. Por que o homem cristão em Corinto não deveria orar ou profetizar com a cabeça descoberta? A resposta é a seguinte: porque o crente é diferente do descrente. Os romanos, quando estavam oferecendo sacrifícios, orando ou profetizando, puxavam a toga para frente por cima da cabeça. Augusto, o grande imperador romano, que exerceu esse ofício entre 27 a.C. até 14 depois de Cristo, numa extensa campanha de autopromoção como líder imperial, até mesmo de questões religiosas, levantou por todo o império estátuas que o retratavam com uma parte da toga cobrindo a cabeça. O ato de cobrir a cabeça no contexto de culto passou a indicar um papel de liderança em rituais pagãos, de sorte que promoveu divisão dentro da comunidade de Corinto, quando alguns homens que se consideravam fortes procederam dessa maneira. Veja lá. Na antiga comunidade de Corinto, alguns crentes, alguns homens, quiseram cobrir a cabeça para sinalizar, para indicar, questão de semiótica, né?
para comunicar a ideia de liderança, e fizeram isso em virtude do exemplo dos pagãos. Paulo escreve para eles: nada disso. O crente é diferente do descrente. Augusto cobre a cabeça, o crente não. Eu não quero que roupa promova divisão entre vocês. Paulo não tolera o fato de roupa promover divisão, diferença, preconceito entre os crentes. Em relação às mulheres, a coisa muda. A orientação do apóstolo Paulo é a seguinte: vocês devem manter o costume dos gregos. Vocês devem manter o costume dos coríntios. Vocês devem usar véu na cabeça por ocasião do culto. Vocês, meninas que estão sem véu, não estou vendo nenhuma mulher com véu aqui. Calma, você não está pecando contra o Senhor. E a gente vai entender o porquê dessa exigência não ser uma norma para nós hoje. Note que Paulo compreendia que as mulheres deveriam participar ativamente do culto, orando ou até mesmo profetizando. O véu naquela cultura era símbolo de integridade. O véu naquele período era símbolo de submissão. Toda mulher decente, toda mulher honrada utilizava o véu para indicar, primeiro, sou uma mulher; segundo, sou uma mulher casada. Nenhuma mulher honesta ousava sair na rua sem o véu. Nenhuma mulher frequentava um lugar, um espaço público, sem utilizar o véu. Somente mulheres desonradas que ousavam sair às ruas sem o véu. Quando uma mulher era vista, lá em Corinto, tá, gente? Há 2000 anos atrás, sem o véu, seja na rua, seja em público, essa mulher estava desonrando a si mesma e desonrando também ao seu marido. Ademais, as profetisas pagãs do mundo greco-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e com os cabelos desgrenhados. O apóstolo Paulo, considerando isso, diz para aquelas senhoras o seguinte: vocês são crentes. As profetisas pagãs não usam véu. Por conta disso, vocês devem usar o véu por ocasião do culto público. Além disso, o uso do véu ajudava também a manter a unidade da igreja. Lembremos-nos de que naquele período não haviam templos. As igrejas, as comunidades cristãs se reuniam na casa de seus benfeitores, em casa. Nem a esposa, nem as suas amigas próximas precisavam usar o véu. O que aconteceu? Algumas mulheres, por serem amiguinhas da esposa do benfeitor, se sentiam à vontade para tirar o véu. Outras que não eram tão próximas assim, mantiveram o véu. Então repare que a remoção do véu proporcionou uma oportunidade para segregar. Só que o objetivo da igreja nunca é a segregação, é sempre a união e a comparação. Esse é mais um motivo pelo qual Paulo insistiu na conveniência e necessidade do uso do véu pelas mulheres lá na cidade de Corinto. Reparem, alguns homens queriam descobrir a cabeça, ou melhor, é isso aí mesmo. Alguns homens queriam cobrir a cabeça e algumas mulheres queriam descobrir. Seres humanos são complicados, né? E o apóstolo Paulo diz para eles: todos vocês devem repensar e reformular a conduta de vocês. Por quê? Porque o crente é uma coisa, o descrente é outra coisa. Lembro vocês de Levítico 10:10, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Terceiro e último princípio que a gente aprende com essa passagem é o princípio da dependência e da diferença. Esse texto mostra para nós que homem e mulher são interdependentes, entretanto, apesar de complementares,
são diferentes. Homem é homem, mulher é mulher. Paulo demonstra o padrão de relacionamento que o próprio Deus estabeleceu, lá no verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A hierarquia proposta pelo apóstolo Paulo é a seguinte: o pai, o filho, o homem e a esposa. Deus, Cristo, homem, mulher. A submissão da mulher ao homem não tem relacionamento com a superioridade do homem ou a inferioridade da mulher. Esse argumento é tão falso quanto o argumento de que Deus, como cabeça de Cristo, torna Cristo inferior a Deus. Não, Cristo não é inferior ao Pai, Ele é coigual, Ele é coeterno, Ele é consubstancial com o Pai. Porém, na economia da Trindade, na economia da redenção, o Filho voluntariamente se submeteu ao Pai para encarnar-se, para viver por aqueles que haveriam de crer e morrer vicária e substitutivamente em favor deles. A mulher não é inferior ao marido, no entanto, na posição que Deus a estabeleceu, ela deve sim sujeitar-se em amor ao seu marido. No Senhor, isto é, em Cristo, homem e mulher são completamente interdependentes. Veja lá versos 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Tanto o homem como a mulher devem a sua existência a Deus, tudo vem dele. Embora complementares, homem e mulher são diferentes. Tem funções diferentes, e o homem deve manter sua diferença física da mulher. Seu vestuário deve ser diferente, seu cabelo deve ser diferente. O homem deve assumir uma posição verdadeiramente masculina e a mulher, por sua vez, assumir uma postura verdadeiramente feminina. O texto não é tão complicado como parece. O apóstolo Paulo está ensinando isso. O elementar, o que é óbvio quando a gente considera a criação. O homem deve agir como homem, portar-se como homem, mulher deve proceder e se apresentar aos demais como mulher. Paulo insiste na necessidade de a apresentação do homem ser diferente da apresentação da mulher, e essa diferença manifesta-se nas roupas e também no penteado. Considerando, gente, que no mundo antigo, em Corinto, havia assim grande associação entre cabelo comprido e um homem que não era tão homem assim, tá bom? É errado hoje o homem usar cabelo comprido? Não. E que bom, porque na adolescência eu tive cabelo comprido. Não era uma imagem assim muito bonita de se ver. Não é uma coisa que eu me orgulho. Não é aquela foto que eu mostro para os outros. Mas já tive. Zé Carlos também já teve cabelo comprido, né, Zé? Meu pai também já teve cabelo comprido, quando tinha seus cabelos, né? Então, é uma questão cultural. Concluindo, gente, o véu ainda possui valor religioso? Outra pergunta: homens podem cobrir a cabeça? Como faziam, por exemplo, os reformadores do século XVI. João Calvino pregava usando um solidel para aquecer a cabeça e as orelhinhas do frio da Europa do século XVI. Será que eles estavam errados? Mulher pode usar cabelo curto, homens podem usar cabelo comprido? Essas não são as perguntas a serem feitas para o texto. A pergunta correta e atualizada é a seguinte: a maneira como eu me visto está desviando alguém do foco em Cristo? Essa é a pergunta atualizada. A maneira como eu me visto está desviando alguém do foco em Cristo? O apóstolo Paulo está ensinando aqui, especialmente as nossas meninas. As mulheres precisam se vestir
com modéstia e com pureza. Não desvie alguém do foco em Cristo em virtude das roupas que você usa. Esse é o principal ensinamento do apóstolo Paulo nesse trecho que nós acabamos de ler. Para que serviu todo esse discurso e esses ensinamentos? Bem, Paulo desejava que as mulheres se vestissem de modo apropriado no culto cristão. E o apóstolo Paulo desejava que esse culto desse glória a Deus e evidenciasse que os cristãos foram libertados para adorar e glorificar a Deus somente. Recapitulando, para encerrar mesmo a nossa reflexão, enxergue virtudes e defeitos, tá? Tem homem que chega em casa só reclama da louça suja, mas não agradece a comida que está lá em cima da mesa prontinha para ele comer. Não repare apenas os defeitos, identifique também as coisas boas, não se concentre apenas numa coisa em detrimento da outra. Paulo fez isso, ele elogiou os coríntios pelas coisas boas, mas também apontou aquelas situações que precisavam de aprimoramento. Segunda lição que aprendemos, o crente deve ser diferente do descrente. A profetisa pagã exercia sua religiosidade sem véu. A mulher crente em Corinto deve fazer diferente. Esse é o princípio. Tá? O pagão cobria a cabeça, o crente deve descobrir. O princípio maior aqui é esse que acabamos de ver. O crente é diferente do descrente. Em terceiro lugar, vimos a questão da dependência entre homem e mulher, a interdependência entre os gêneros, e vimos também a diferença que há entre eles. Nós reafirmamos e sublinhamos que homem deve proceder-se como homem e mulher deve proceder-se como mulher. Que bom Deus abençoe você e sustente você nesse mundo e nessa época tão cheia de confusões quanto a esse assunto, não é verdade? Nós vamos orar. Presbítero Tiago fará a gentileza de fazer a oração final. Após a oração do nosso irmão presbítero, nós vamos receber a bênção apostólica e entoar o amém tríplice. Se levante, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada aqui, que ela possa entrar em nossos corações, Senhor Deus, e possamos nos atentar durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, durante o nosso trabalho, que devemos ser diferentes daqueles outros, Senhor Deus, daquelas pessoas que não temem a Ti, para que possamos ser exemplos, Senhor Deus. E também que nós possamos ser exemplos para os nossos irmãos dentro da casa aqui, Senhor Deus, que congregam conosco, que nós nos atentemos para não cair no escândalo, escandalizar os nossos irmãos, que nós possamos estar alertas nesses pequenos detalhes, Senhor Deus. Nos ajude, porque muitas vezes não enxergamos os nossos erros. Nós não paramos para pensar o quão errado estamos e não paramos para corrigir os nossos pequenos delitos, Senhor Deus. Mas nos ajude, Senhor Deus. Tua palavra nos orienta a buscar a Ti para corrigir a nossa vida e andarmos no Teu caminho. É isso que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.